Mateus capítulo 27, no versículo 11. E foi Jesus apresentado ao presidente. E o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantos testificam contra ti? E nenhuma palavra, o quê? Lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Ou seja, Jesus, ele estava aqui sendo vítima da inveja dos fariseus. Por quê? Porque Jesus, ele era diferente. Você imagina os fariseus olhando para Jesus e vendo tudo que ele fazia. Enquanto a sinagoga estava vazia, Jesus estava à beira-mar pregando para uma multidão de pessoas. Enquanto eles imputavam culpa sobre as pessoas por causa da sua doença, fazendo-as acreditar que elas estavam assim por castigo de Deus, ou por terem pecado, ou por estarem vivendo a consequência do pecado dos seus antepassados, dos seus pais. Por isso, a pergunta dos discípulos, quando viram aquele garoto cego, e eles disseram: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? E Jesus respondeu: nem ele e nem os pais, mas ele nasceu assim para que se manifeste nele a glória de Deus, e Jesus o curou. Então, enquanto os fariseus, os religiosos, imputavam culpa e levavam as pessoas a fazerem ali os seus sacrifícios pela culpa, Jesus curava, libertava, restaurava. O cego vinha a ele e voltava vendo, o paralítico vinha a ele e voltava andando, o leproso vinha a ele e saía purificado. E isso incomodava os fariseus, os sinais que ele fazia, a multidão que o seguia. E por inveja, eles tramaram contra Jesus. Eles se levantaram contra ele. Eles queriam destruí-lo de qualquer maneira. Aí no versículo 17 diz: portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Repita assim comigo: porque sabia que por inveja o haviam entregado. Pela inveja. E o mesmo acontece com você. Quando você começa
a se destacar, quando você começa a crescer, quando você começa a chamar a atenção demais, você vai ser alvo da inveja alheia. Isso acontece. Eu estava com a minha esposa numa loja comprando o tecido e eu vi uma cena que me chamou a atenção. Uma garotinha tinha sido promovida de empacotadora, de balconista, a vendedora da loja. Enquanto ela estava ali atendendo, havia 3 de suas supostas amigas olhando para ela com aquele olhar carregado de ódio, de inveja. Enquanto ela estava ali contando ali a metragem do tecido, a moça que estava no balcão estava contando junto com ela. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, que absurdo. Daqui a pouco a moça disse assim, você contou errado. Aí a vendedora mais experiente, que estava auxiliando ela, disse assim, não, ela contou certo, porque eu estou ajudando ela aqui. Aí quando a menina está ali continuando contando, está as 3 no balcão, e eu ali encostado ouvindo, e ela dizendo assim, menina lerda, olha lá, não sei como, olha lá que lerdeza, olha como é que ela é lerda. As 3 se queimando de inveja, porque a menina foi promovida. E eu em pensamento ali, eu estava orando, dizendo assim, meu Deus, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus, toda inveja contra a vida desta menina. Para você ver a maldade que há dentro do ser humano. E a inveja, ela não mostra a cara. A inveja, ela vem no sapatinho, ela vem de perto, ela vem por meio de quem você menos espera. A inveja, ela vem de maneira sutil, ela só se manifesta de uma forma agressiva quando ela chega no nível que não dá mais para o invejoso esconder. Mas geralmente ela vem de mansinho, ela vem sutilmente. Cuidado com isso. Por isso nós aprendemos aqui 3 lições poderosas com Jesus. Aprenda. A primeira lição que você aprende aqui é o seguinte. A primeira lição que você aprende: não exponha a sua vida sem necessidade. Não faça isso. Você vê que as pessoas têm uma necessidade fora do comum de expor a sua vida, suas conquistas, seu sucesso, o que elas comem, o que elas vestem, aonde elas vão. Não se exponha. Você vê que Jesus, no primeiro milagre que ele faz, ele diz assim para sua mãe, ainda não é chegada a minha hora, porque ele sabia que aquele não era o momento de exposição. Jesus se expunha com intencionalidade. Ele não se expunha por vaidade. Não. Às vezes a pessoa expõe a vida dela sem necessidade. Nas redes sociais, cuidado, a inveja vive online. Sabe por quê? Porque toda pessoa invejosa, ela é improdutiva, desocupada. Porque a pessoa que passa tempo olhando, cuidando da vida dos outros, é porque ela não tem ocupação. Porque uma pessoa que acorda cedo, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que é ativa, uma pessoa que está ali cuidando da vida dela, ela vai trabalhar, ela acorda cedo, ela vai trabalhar, ela produz, ela desenvolve o trabalho dela, ela chega em casa, ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela olha os filhos, ela cuida dos netos, ela vai para a academia, ela vai cuidar do corpo, ela vai cuidar da saúde. Daqui a pouco ela vem para a igreja, ela vem buscar a Deus. É uma pessoa que ela está em movimento, ela não tem tempo para cuidar da vida alheia. Agora, o desocupado tem tempo de sobra. Então ele já acorda vasculhando as redes sociais e olhando para a vida de todo mundo. Ele dizendo, está vendo a Maria? Maria vai viajar. Você viu o carro que a Maria comprou? Você viu o casamento? Para que fazer um casamento daquele para a filha?
Meu Deus, para que isso? Tem gente passando fome. O invejoso é assim. Ele fica olhando para a vida do outro. Ele é improdutivo. Então cuidado, não exponha a sua vida sem necessidade. Às vezes, por exemplo, você pensa assim: eu vou contar das minhas alegrias, eu vou contar das minhas vitórias, porque eu vou motivar, eu vou inspirar. E geralmente a gente faz isso com amigos e familiares, pessoas próximas, pessoas que nós amamos. Aí a pessoa está lá chorando, a pessoa está lá contando derrotas. Aí você, para inspirar, para motivar, você quer contar que você está bem. Só que o efeito que surte é o contrário. Aquela pessoa, ao invés de te agradecer por aquela palavra de encorajamento, aquela pessoa passa a ter inveja e passa a perseguir, a odiar você. Porque na cabeça do invejoso, ele acha que você está esfregando a sua vitória na cara dele. Então cuidado, não exponha a sua vida sem necessidade. Identificou um invejoso, a quanto mais, não abra a sua vida. Se ele vir reclamar, cuidado, porque às vezes ele vem reclamar, mas na verdade ele quer saber como você está. Ele quer saber se você vai dizer que está mal como ele, ou se você está melhor do que ele. E quando ele fala: poxa, minha vida está ruim, estou desempregado, meu casamento não está bem, poxa, meu filho está me dando um trabalho. Ele quer que você fale da sua vida também. Ele quer que você exponha a sua vida para ele. Se você disser assim: está mal, poxa, minha situação está pior do que a tua, aí ele se dá por satisfeito. Mas se você disser que está melhor do que ele, você pode ter certeza que você vai arrumar um problema. Então por isso que a melhor coisa que tem é você fazer silêncio. Você vê que Jesus sempre dizia: eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. Só que para os invejosos, ele não falou nada, ele ficou em silêncio, ele ficou calado, porque ele sabia que os invejosos estavam ali só esperando uma oportunidade para usar contra ele. Só que Jesus, com muita sabedoria, Jesus não respondeu palavra alguma, ele se manteve calado o tempo todo. Silêncio também é sabedoria. E aí entra a segunda lição. Não responda aos ataques dos invejosos. Tudo que eles querem é que você revide o ataque. Sabe quando você está bem, aí você vai lá e posta uma foto da sua família, aí a pessoa vai lá embaixo, faz aquele comentário desagradável? O que ele quer é que você ataque ele, que você responda, porque toda pessoa que está infeliz, ela quer trazer infelicidade para o outro. A pessoa que não tem paz, ela quer tirar a paz do outro. Quando você ignora, quando você faz silêncio, quando você não responde o ataque, isso é sabedoria. Jesus, como ovelha muda na mão dos tosqueadores, ele agiu. Ele não ficou respondendo. Ele fez silêncio o tempo todo. Não responda os ataques, porque é isso que eles querem. Quando você responde ao ataque do invejoso, sabe o que ele faz? Ele usa as suas palavras como munição contra você mesmo. E aí ele diz assim: está vendo? Falei que ela é metida, falei que ela é arrogante, olha como ela é, olha como ela me respondeu. Ela tenta virar o jogo e jogar a culpa em você. Então não responda aos ataques, faça silêncio. Se é para responder, responda com jeitinho, responda com sabedoria. Poxa, inteligência emocional, saúde emocional, cuidado. Tem gente que fica se estressando com invejosos. Tem gente que deixa os invejosos estragarem o dia dela, e é tudo que eles querem. Porque o invejoso sai de casa, ele sai de casa com o propósito de atazanar a vida
do outro. Você vê que Jesus manteve silêncio. Eles ficavam o tempo todo cutucando Jesus. Quando eles pegaram aquela mulher que estava adulterando, eles trouxeram ela e disseram assim: olha, ela foi pega no ato, adulterando. Pela lei de Moisés, nós temos que apedrejá-la. E aí, o que você diz a respeito disso? Eles estavam armando contra Jesus. Eles estavam esperando, eles atacaram Jesus, esperando uma resposta para usar aquilo como munição contra ele. Porque se ele diz assim, não pode apedrejar ela, eles iriam dizer, ele é contra a lei de Moisés. Mas Jesus, com toda a sabedoria e contornando os invejosos, porque às vezes os invejosos, eles vão parar na sua frente como pedra, e você tem que ser como a água, que vai contornando eles. Jesus respondeu assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Um a um foi deixando a pedra, do maior ao menor, saíram de fininho, e foram embora. Quer dizer, Jesus foi intencional, ele sabia o que responder. O nosso Senhor é maravilhoso. Aprenda com o Mestre, aprenda com Jesus, amém? Ele soube o que responder. E terceira lição que nós aprendemos: não pare por causa dos invejosos. Às vezes a gente vê pessoas se queixando: eu estou desanimada, eu não aguento mais, tanta inveja no meu trabalho, estou pensando em pedir demissão, é tanta inveja na minha família, eu acho que eu vou fechar o meu negócio, eu não estou aguentando mais, tanta pressão. Não pare, porque o que o invejoso quer é que você pare. É tudo que ele quer. Jesus não parou, os invejosos não pararam ele cumpriu a missão, ele cumpriu o propósito dele, ele foi até o fim, enfrentou dificuldades, foi perseguido, foi odiado, tentaram barrá-lo o tempo todo, perseguindo ele. Aonde ele ia, os invejosos iam atrás com uma lupa. Mas isso parou ele? Isso fez ele desistir? Isso fez ele olhar para trás? Não fez. Porque ele tinha uma missão, ele tinha um propósito a cumprir. Não deixe os invejosos parar você. Cuidado com isso. E fica uma lição para você. Cuidado com o sentimento de inveja. Não deixa isso entrar em você. Se você perceber que esse sentimento está brotando, repreenda ele e mande ele o quê? Mande ele embora. Porque se ele entrar em você, acabou. Você vê que a inveja, ela não respeita nem laço sanguíneo. Você vê que tem irmão que odeia irmão, tem mãe que tem inveja da filha, tem filha que tem inveja da mãe. Você vê que não perdoa nem laço que sanguíneo, pessoa do mesmo sangue, inveja o outro que é o mal. Você vê Caim matando Abel, mesmo sangue, por inveja, por ciúme. Você vê Raquel invejando Lia, porque tinha filho e ela não os tinha. Olha que sentimento. Então a inveja não perdoa nem laços sanguíneos. E a pessoa, para nos invejar, muitas vezes são pessoas que conhecem muito bem a nossa vida. Porque a pessoa, para ter inveja de você, ela tem que ter acesso a você. Ela tem que ter acesso à sua vida. Ela tem que ter acesso. E às vezes, quem dá esse acesso? Quem dá? Somos nós. Quem abre a vida demais? Somos nós. Quem expõe a vida demais? Somos nós. Nós temos que ter sabedoria, porque às vezes a pessoa expõe a vida dela sem necessidade.
É bobeira, por vaidade. E aí se levanta um número de invejosos contra ela, querendo destruí-la, querendo acabar com ela, querendo arruinar ela. Porque uma coisa é aquela pessoa, eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Imagine que eu sou um personal trainer, eu trabalho com isso. Então, às vezes, eu coloco lá fotos, malhando, correndo, me exercitando. Às vezes vai comer, aí tira uma foto da comida. Poxa, eu estou comendo aqui uma comida, né? Uma comida saudável. A pessoa, ela está mostrando o dia a dia dela, porque ela trabalha com isso e ela quer inspirar outras pessoas. É o produto dela, é o serviço dela, é o trabalho dela, ela precisa expor, mas essa exposição é com uma boa intenção, há uma intencionalidade. Agora, outra coisa é a pessoa ficar, olha aqui, a picanha que eu estou comendo, olha aqui, meu carro, olha minha roupa. Aí pega o celular, olha a minha casa, aí filma a casa, aí coloca na rede social, aí fica lá, parece que está querendo esfregar na cara dos outros. Você vai arrumar problema. Ah, pastor, eu posso fazer isso? Claro que você pode fazer o que você quiser. A vida é sua, só que aguente o tranco depois. Não reclame, porque os invejosos estão te atacando. Rapaz, a coisa mais inteligente é você não expor a sua vida. Sabe, às vezes por uma questão, você tem que se expor. Às vezes você trabalha com isso. Às vezes você é uma pessoa, uma figura pública. Então você tem que ter ali a sua rede social, você é uma figura pública, você é uma pessoa que trabalha com isso, trabalha com pessoas, etc. Mas para aqueles que não precisam disso, não trabalham com isso, a melhor coisa é você não expor a sua vida. E se você não precisa, não faça isso. Não se exponha. E outra coisa, entenda isso. Se você não tem maturidade emocional para ter rede social, é melhor você o quê? É melhor você não ter. Se você se irrita, se você, quando alguém te ataca, você estoura, você explode, você fica mal, alguém faz um comentário que não mexe com você, estraga seu dia, você tem dificuldade, você não tem estrutura emocional, espiritual para lidar com isso, é melhor você não ter. Poxa, a melhor coisa que tem é você estar bem com Deus, você estar bem com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, você ter a sua vida reservada. Amém? Quer comer a sua picanha? Coma lá quietinho com a tua família. Para quê ficar me expondo? Para quê? Viva o momento, celebre com a sua família, para com isso. Às vezes a pessoa passa mais tempo tirando foto para mostrar para os outros do que desfrutando daquilo que Deus deu para ela. Ela passa mais tempo querendo exibir do que desfrutando. Então cuidado, não exponha, aprenda com Jesus. Amém? Aprenda com o Mestre e você vai ter paz. Amém?